Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Se puder, já deixar aquele likezinho aí. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal. E, claro, coloca aí os comentários, tá? Quem tiver o recurso de hypar vai ser de grande ajuda se você der o hype. Ajuda pra caramba na divulgação aqui do nosso conteúdo. A gente sempre tenta promover uns debates assim um pouco mais aprofundados, né? Voltados também para esse lado do business futebol, beleza? Eu tenho observado aí muitas repercussões em relação ao mercado do futebol. A gente trouxe no vídeo de manhã falando especificamente sobre o mercado, mas eu quero tratar um pouquinho aqui a parte da economia em geral com vocês, né? Essa parte aí que ela é muito importante e cada vez mais os torcedores eles têm se engajado nesse tema. É legal porque eu tava na Centauro, acho que até comentei com vocês, eu tava na Centauro conversando ali com um garoto ali de 12, 13 anos de idade. Ele tava vendo a camiseta do Palmeiras, eu também tava vendo, ele falou que achava a camiseta bonita e aí ele falou sobre o dinheiro que o Palmeiras investe, o retorno esportivo. Então, ou seja, olha só, um garoto ali já sabendo dos números ali, ó, já tendo essa compreensão das coisas. Isso mostra, pessoal, que o nível de instrução do torcedor em geral, né, nosso em geral, ele tem aumentado. E é legal isso, porque vai aumentando também a responsabilidade financeira, a cultura financeira dentro do futebol. Nos anos 90, o futebol ele era assim, sabe, os presidentes tampavam o olho e iam fazendo loucuras, e hoje ainda tem gente fazendo isso sem responsabilidade. É que hoje a gente tem um universo das SAFs aí, então meio que tipo assim, o dinheiro é meu, eu gasto da forma que quiser. Só que aí quem sofre com isso é o torcedor. Então, um pouquinho do que a gente vai falar passa por isso também. Porque o que acontece? A gente vê aí numa repercussão maciça em relação a os três principais clubes, eu diria que agora são as figurinhas carimbadas do ano de 2026, que vai ser o Flamengo, claro, atual campeão de Libertadores, atual campeão de Campeonato Brasileiro, então é natural que o Flamengo tem esse protagonismo esportivo e também tem um protagonismo financeiro, batendo mais de 2 bi de faturamento. Pois do outro lado nós temos o Palmeiras, que é uma equipe também que vem sendo um referencial de modelo econômico, gastou, mas gastou de acordo ali com, né, até onde a corda pode esticar, até onde a perna alcança, e você tem o Cruzeiro que tem gastado, que tem investido não só na contratação, mas também no aumento de salários. E nós temos o vídeo aí que muita gente tem compartilhado, que já chegou até mim também, até o Eudevan também falou sobre esse vídeo para mim, lá do Fabrício Kika. Ele traz a parte econômica, puramente falando, né, contábil, fiscal e econômica ali do futebol, e ele fala sobre uma armadilha que o Flamengo fez no mercado nacional para fazer com que as equipes brasileiras se endividem. Tô falando bem a grosso modo aqui, bem a grosso modo mesmo. Depois fica aí até de sugestão para quem não assistiu o vídeo, poder assistir aí para entender ali com mais detalhes um pouco da visão e da opinião dele. Eu recebi de forma maciça esse vídeo lá nas redes sociais vizinhas, todo mundo pedindo para eu comentar aqui. A minha visão, ela é um pouco diferente da apresentada ali pelo Fabrício, né? Eu acredito que em termos de consequência, aí a minha visão é muito parecida com a dele, em termos de consequência. Em termos ali de ação dos clubes, muda um pouquinho. E aonde que a minha visão ela é um pouco diferente da dele, né? Porque assim, eu não acho. Muita gente está ilustrando a situação do Caio Jorge. Ah, o Flamengo forçou o Cruzeiro a aumentar o salário do Caio Jorge e a renovar o contrato com o Caio Jorge de forma proposital, ou seja, para fazer o Cruzeiro gastar dinheiro e se enfraquecer financeiramente. Então o Flamengo faz movimentações de mercado visando aumentar a régua, aumentar o valor do mercado brasileiro para as equipes brasileiras. Com isso, quem que tem a maior força financeira? Flamengo. Então o Flamengo fica por cima da carne seca, o valor do jogador estiver lá no alto, enquanto isso as outras equipes elas vão se bater uma na outra ali embaixo para tentar alcançar o valor. E isso vai fazer com que essas equipes vão tendo um endividamento progressivo. Lá na frente, elas vão sentir o efeito disso por causa da implementação ali do modelo de fair play financeiro.
Nós já falamos sobre o fair play financeiro aqui, né? No vídeo. Eu não acho que o Flamengo colocou a proposta para o Caio Jorge de forma proposital para querer endividar o Cruzeiro. Não. Eu acho que o que aconteceu, o movimento do Cruzeiro, ele é uma consequência da força financeira que o Flamengo mostrou em quase conseguir contratar o jogador deles. Jogador que é pilar essencial para eles. A consequência, sim, eu concordo. O Cruzeiro teve que aumentar salário, duplicar salário, teve que correr para que o Flamengo não chegasse na proposta. Mas eu não acho que o Flamengo pensou assim, ó, vamos colocar uma proposta ali porque a gente vai fazer o Cruzeiro se endividar. Não, eu acho que o Flamengo realmente queria o Caio Jorge. Sobre essa questão aí do fair play financeiro no Brasil, ele vai ser tocado de uma forma diferente da Europa. Então, não acho que adianta o Flamengo ficar subindo a régua do futebol brasileiro. Isso porque todo o dinheiro virtualmente investido dentro do futebol brasileiro, por magnatas, por, enfim, grupos de sócios, ele vai cair como um patrimônio líquido. Ele vai poder ser utilizado, sim, na compra de jogadores e na movimentação de atletas por parte dos clubes. Então, se o Pedrinho chegar em 2028 e falar assim, eu vou investir 1 bilhão no Cruzeiro. Não, mas tem o fair play financeiro. E daí? O fair play financeiro dentro da legislação brasileira das SAFs, lei que nós discutimos inclusive ontem, no vídeo de ontem, para quem não assistiu ainda, assista, porque é extremamente importante nessa compreensão, ele pode fazer isso. Então, o Flamengo ficar aumentando a régua do valor dos jogadores no futebol brasileiro não vai implicar em travar a equipe quando o modelo de fair play financeiro no Brasil estiver implementado. Isso porque o modelo daqui é de acordo com a legislação da SAF brasileira, que é diferente da Europa. Na Europa, você consegue travar. Não é à toa que a gente vê clubes europeus querendo se livrar de alguns jogadores para poder atender os requisitos financeiros. Mas aqui no Brasil, de acordo com a nossa lei, você não consegue. Até porque a nossa lei ela é uma lei de incentivo à SAF. Ela protege o investidor. A lei lá fora, ela pune o investidor, dependendo da manobra financeira que ele fizer. E lá fora, isso é levado muito a sério. Aqui no Brasil é diferente. Então esse é o motivo porque eu não acredito que existe ali, sabe, uma intenção do Flamengo de caso pensar, vamos fazer. Não, eu acho que isso daí é um efeito rebote no mercado. É uma consequência da movimentação forte do Flamengo. E não, assim, sabe, um ato proposital do Flamengo ou estratégico para ferrar as SAFs. Tinha um professor de economia, administração, né, e economia, que ele falava assim pra gente, né? Uma vez eu levei um investimento para ele, perguntei para ele o que ele achava, né, a longo prazo desse investimento. Ele olhou e falou assim para mim: péssimo negócio esse investimento que você está querendo fazer. Aí eu peguei e fiquei meio injuriado com ele. Eu falei assim, por quê? Péssimo negócio. Investimento baixo, tá no meu alcance, eu vejo uma oportunidade de futuro muito grande. Aí ele olhou e falou assim, você já sabe qual que é a movimentação do mercado em relação a esse investimento? Eu peguei e falei assim, existem outros modelos parecidos. Ele falou assim, não. Ele falou assim, eu perguntei se você fez um estudo de mercado. O que vai falar se esse investimento seu vai dar certo ou não é o mercado, não vai ser você. Você pode acreditar, a pessoa que te apresentou o projeto, ela pode acreditar. Porque se o mercado, meu amigo, ele não se regular para isso, se o mercado ele não comprar essa ideia, ele não aceitar isso, esquece. E ainda bem que eu não entrei, porque o que ele falou foi verdade, né? O mercado, muitas vezes, galera, que dita o ritmo e que dita a regra. Por que que na Argentina os jogadores, eles são negociados a valores bem menores que no Brasil? Por quê? Porque o mercado argentino, ele hoje não é aquecido da mesma forma que é o mercado brasileiro. O Cruzeiro investir no Gerson, trazer Gerson para cá, o Palmeiras trazer Vitor Roque para cá, o Flamengo trazer contratações extremamente caras para cá, isso repercute lá fora, repercute nos empresários. E aí você tem um conjunto de variáveis. Então a gente não pode olhar a economia como uma única variável. O Flamengo vai ditar o ritmo. Não é o Flamengo que vai ditar o ritmo. O Flamengo pode colaborar. Só que são várias variáveis que vão ditar o ritmo. Inclusive a economia brasileira dentro do business futebol também dita o ritmo. A entrada das SAFs, essa invasão de SAFs no futebol brasileiro também ditam o ritmo. Porque eles entendem que, a iniciativa privada tá entrando lá, hein?
o preço naturalmente sobe. Então é o mercado que regula. Não vai ser o Palmeiras que vai regular. Não vai ser o Flamengo que vai regular. Eu estudei bastante na faculdade o movimento de mercado, né? A reação do mercado. E até por isso que eu trago esse exemplo para vocês. Agora vamos lá. Neto, tem muita gente falando que o Palmeiras, com essa intenção aí de contratar o Almada, com a intenção de contratar o John Arias, e com o limite financeiro que o Palmeiras tem para trabalhar por causa do que gastou no ano passado, ele tá tomando o mesmo caminho que o Cruzeiro. Ó, o Cruzeiro tá gastando, o Cruzeiro tá... Enquanto isso, o Flamengo só tá observando. Lá na frente, o Palmeiras vai quebrar, o Cruzeiro vai quebrar, o Flamengo não quebra. Pessoal, sobre o Cruzeiro eu não sei te falar. Eu não sei te falar. Mas eu não vejo que as movimentações do Palmeiras são baseadas na emoção. Não. As movimentações do Palmeiras são baseadas nos números. Inclusive, o nome do Almada e do Arias só apareceu por causa que o Zenit está colocando uma proposta de 30 milhões de euros pelo Alan. Então, não acho que o Palmeiras vai fazer ali, de forma emocionada, a contratação, sem antes ter ali um alicerce, uma base de cálculo, uma equação construída para isso. O Cruzeiro, o dono do Cruzeiro é bilionário, o Pedrinho. Mas é o Pedrinho que é bilionário, não é o Cruzeiro. Da mesma forma lá atrás, que era o John Textor que era bilionário, não era o Botafogo. Eles têm que entender o quão o Pedrinho está disposto a injetar de dinheiro nesses próximos anos aí para fazer o Cruzeiro ter resultado. E o próprio Pedrinho admitiu em entrevista coletiva, isso ele falou na coletiva, sobre contratar o Tite, que agora a única missão do Tite é trazer só 3 títulos para o Cruzeiro. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ele falou isso, o Pedrinho falou isso agora, em entrevista recente. Então, ou seja, a cobrança dentro do Cruzeiro vai ser grande, porque se tem uma coisa que investidor não gosta de perder, é dinheiro. O Cruzeiro pode se lascar com esses movimentos? Pode se lascar. Pode se lascar. A partir do momento que o Pedrinho olhar e falar assim, não, vou colocar mais dinheiro nisso não, ele pode se lascar. Agora, o Palmeiras eu vejo com um alicerce melhor, porque existe ali um dinheiro que não é de uma pessoa em si. O Palmeiras não depende do dinheiro da Leila. Não, o Palmeiras depende do dinheiro da sua categoria de base, da sua bilheteria, das premiações, dos patrocinadores. O Palmeiras tem todo esse dinheiro. O Cruzeiro tem esse dinheiro também para trabalhar? Bilheteria, patrocínio? Tem. Ele tem esse dinheiro para trabalhar. Só que nos últimos anos, ele foi acelerado pela implementação de um capital de uma pessoa individual, de um grupo individual, que é o dono do Cruzeiro. E a partir do momento que ele não querer mais disponibilizar isso, a bilheteria do Cruzeiro vai ser suficiente para pagar todo esse gasto? O Cruzeiro tem categoria de base para pagar todo esse gasto? Não tem. Então ele fica dependente do dono em específico. E aí a gente precisa entender como vai ser o futuro. Se o Cruzeiro ganhar título esse ano e tal, Pedrinho vai animar, vai colocar mais dinheiro, vai fazer mais investimento, porque ele vai ter retorno. Investidor, acima de tudo, ele quer retorno. Vai ter retorno esportivo, vai ter retorno financeiro, aí beleza. E se não tiver esses retornos? Será que ele vai estar disposto? Então, essas acelerações artificiais, elas são perigosas. É por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo, que de certa forma eu concordo com o que o Fabrício, com a visão que o Fabrício trouxe. Porque embora a intenção do Flamengo, eu acredito que não foi essa, era sim de contratar o jogador, a consequência pode ser essa, beleza? Então coloca nas opiniões aí o que vocês acham sobre isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.